Essa foi uma semana que ressaltou como datas importantes para o cristianismo perderam seu significado e sentido no decorrer da história. Olhando para ela, para a história, é incrível perceber como o paganismo se infiltrou, se espalhou como fermento na igreja, substituindo e contaminando verdades essenciais. A data mais importante da fé cristã, a Páscoa, foi banalizada pelo sincretismo e hoje se resume a comércio. São dias em que as crianças exigem de seus pais um ovozinho. São dias em que os próprios pais se envolvem com essa cultura e brincam de coelhinho, de Páscoa, de esconder ovinho. Claro que com a crise não foi tão fácil assim como em tempos de vacas gordas. Raquel quis comprar um ovinho, me trouxe um ovinho, R$60. Falei, R$60 um ovo, tem o que dentro dele? Ingresso para as Olimpíadas? Raquel, ouve o papai, segura, semana que vem a gente volta, esses mesmos ovinhos vão estar com 80% de desconto, e a gente pega os quebrados ainda que vem com 90%, mas aí ela organizou um protesto, e ela começou a gritar, menina é bonitinha, né? Menina é delicadinha, diferente. Ela veio toda bonitinha, como se estivesse num piquete, numa greve, fazendo assim com a mãozinha, gritando, criança também é povo, abaixa o preço do Kinder Ovo, criança também é povo, abaixa o preço do Kinder Ovo. Aí não há pai que resista, muitas famílias passam por isso. Com essa crise, mães que aproveitam a oportunidade para contar para as crianças que coelhinhos não existem, que ovinhos da Páscoa não existem, que era tudo mentira da mamãe. Mas é incrível perceber como valores cristãos, valores nossos, são neutralizados, são ofuscados, são abafados por mitologia. Porque, para quem não sabe, na mitologia anglo-saxã e também na nórdica, na germânica, nós temos uma figura muito interessante, a figura de uma deusa da fertilidade pagã, chamada Oestre, ou Ostara, ou Ostera, que é representada através de alguns símbolos, como os ovos e a lebre, ou o coelho. Os ovos nessa mitologia são símbolos de fertilidade e da reprodução, e eles eram pintados com vários símbolos mágicos em várias cores e lançados no fogo ou enterrados como oferendas a essa deusa. Já a lebre ou o coelho era um símbolo de renascimento, era para essas culturas e para essas filosofias pagãs um animal sagrado, então para vários deuses lunares, para várias deusas, um animal sagrado. As sacerdotisas dessas deusas realizavam e realizam um ritual curioso. Elas utilizavam as entranhas de lebres sacrificadas como oráculos, para fazer, como uma cartomante o faz, para fazer previsão de acontecimentos importantes para uma pessoa, para uma família ou para um povoado.
E ao realizarem esse ritual, elas entoavam palavras mágicas em forma de canção, que seria algo mais ou menos assim: lebre de oeste, que sorte as tuas entranhas trazem para mim. Não te faz lembrar uma musiquinha que as nossas crianças aprendem a cantar? Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Essa lebre, esse coelho de oeste, segundo as sacerdotisas, ele poderia ser visto na lua cheia. Então, lua cheia nada mais é do que a representatividade de Semíramis, que é a deusa mãe, na verdade, o aspecto feminino de Lúcifer, de seus cultos pagãos de celebração de equinócio da primavera, porque é exatamente isso que eles celebram nessa data. Se originou essas tradições da Páscoa, Éster em inglês e Oester em alemão. Isso foi absorvido, na verdade, isso foi misturado com as celebrações judaico-cristãs, em um período que a igreja romana tentava cristianizar culturas pelo sincretismo. Então, ao chegarem novas culturas, ao invés de transformar essas culturas pela força, pelo poder do evangelho, eles diziam: vocês têm esse culto é similar ao nosso, vamos juntar as nossas religiões e a nossa fé vai ser uma só, e Deus vai ser um só. Então, nesse ecumenismo, essas celebrações, essas cerimônias pagãs foram absorvidas, abraçadas e praticadas pela igreja, e nós hoje aqui as consideramos, as praticamos sem nem ao mesmo entender a sua raiz, entender a sua origem. Originalmente, amados, biblicamente, Páscoa é uma festa que lembra a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. A maioria aqui sabe, a palavra Páscoa vem do hebraico Pessá, que traduzida para o grego Páscoa significa passagem. No Egito, onde estava Israel, onde Moisés é levantado para libertar o povo da escravidão, Deus envia 10 pragas. A última era a morte, que ceifaria os primogênitos, e Deus orienta Israel a passar sangue de cordeiro em suas portas para proteção, para protegê-los da morte, como nós encontramos no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12, verso 1 em diante, para você que trouxe a Bíblia. Todos os outros acompanhem no telão. Êxodo 12, de 1 a 14, na verdade, a história da origem bíblica, da origem verdadeira da Páscoa. Diz o texto: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um, conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã,
mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Repita comigo: o celebrareis por estatuto perpétuo. Amados, esse é o texto em que Deus institui a Páscoa. E a Páscoa, na verdade, sempre ocupou um lugar central nas Escrituras. No Antigo Testamento, então, a Páscoa representava a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, o livramento de morte daqueles que foram poupados por causa do sangue, pela marca do sangue do Cordeiro, nos umbrais, nos batentes das suas casas. Celebração de Páscoa era então para eles um memorial, um rito, uma celebração que fazia menção à ação de Deus em libertar e livrar o seu povo da escravidão e do sofrimento para a liberdade e um novo destino. A morte do Cordeiro ali na Páscoa judaica, na verdade simbolizava, era um tipo da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, a Páscoa se refere à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus tirou o seu povo da escravidão no Egito, com mão forte e poderosa, através do sangue do Cordeiro, por meio do sangue do Cordeiro, nós também fomos libertos da opressão e da escravidão do pecado. Deus nos tirou de um cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus. Então, para nós cristãos aqui, a Páscoa tem esse significado: a ressurreição de Jesus, a ressurreição para uma vida plena, para uma vida eterna, para uma vida nova em Deus. Para nós cristãos, a Páscoa é importante, deve ser comemorada e deve ser celebrada, porque ela nos lembra da nossa libertação da escravidão e do pecado em Cristo Jesus. A Páscoa, na verdade, te leva a uma lembrança de quem você era, para que você valorize o que você se tornou e a maneira pela qual Deus te transformou em quem te transformou. Amém, amados? Nos seus primeiros passos com Cristo, você valoriza demais o que Jesus fez na cruz, o sangue que Ele derramou, porque está muito fresca em sua memória a dor e o sofrimento, a opressão que você vivia no mundo, a solidão e o vazio que emplacam o coração daquele que está distante de Deus. Então, ao se converter, ao ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, você valoriza demais o sacrifício. Isso é vivo para você. Você glorifica o Senhor a todo tempo, mas à medida que você cresce em fé, você vai se distanciando daquelas lembranças, você vai distanciando daquela memória, você se esquece o quão vazio você era, você se esquece o que era a vida sem a graça, sem a misericórdia, sem o amor de Deus. Então a Páscoa, tanto para Israel quanto para nós, é uma festa, um festival, uma lembrança necessária e obrigatória para que você volte no tempo, volte no teu passado, se lembre exatamente do que era a vida sem Deus, para que você possa mais uma vez
como numa renovação de aliança, valorizar e glorificar o Senhor Jesus Cristo pelo sangue derramado que te justifica e te purifica de todo pecado. Aleluia!